E se aquilo que você chama de limitação foi exatamente o lugar onde Deus mais age em sua vida. No vídeo de hoje, nós iremos bater um papo super especial sobre o Deus das nossas limitações e como ele age apesar e através das nossas limitações. E uma dica, se eu fosse você, ficava até o final, porque esse vídeo tá imperdível. Então, nesse contexto de limitação, o ser humano ele é limitado. A vida é cheia de limites. Um exemplo, nós não podemos voar, nós não podemos ficar debaixo d'água por muito tempo. Existem limites naturais que fazem parte da nossa condição natural. E além dessas limitações naturais, nós temos também limitações físicas, né? Então, visíveis. Existem pessoas que não têm uma perna, existem pessoas que não possuem um braço, é surdo, cego, né? Então, são limitações reais, visíveis, que fazem parte do mundo em que vivemos. Além dessas limitações físicas, nós podemos ter algumas pessoas, né, limitações neurológicas, como o autismo, a bipolaridade, o TDAH. Ou seja, o ser humano, ele carrega limites em várias áreas da vida, né? E isso nós podemos ver na nossa sociedade por perto, né? No nosso contexto, isso é muito visível de ver, tanto físico quanto neurológico. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? Que a Bíblia, ela é cheia de história de pessoas limitadas. Pessoas que aos olhos humanos jamais seriam escolhidas. E uma delas, e o que nós vamos centralizar, é na história de Moisés. Então, abre comigo lá em Êxodos 4, nós vamos ler somente 2 versículos, que é os versículos 10 e o versículo 11, tá? Então, só para um pano de fundo. Esse contexto aqui foi quando Deus chamou Moisés. E ele não disse de cara, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Não. Ele, logo de cara, ele falou para o Senhor assim, no versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Versículo 11. Disse-lhes o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Trazendo para a realidade do nosso contexto atual, Deus ele está dizendo para nós, eu conheço as suas limitações, eu conheço o seu corpo, eu conheço o seu cérebro, eu conheço a sua história. E mesmo assim, ele decide, através de nós, revelar a sua graça e a sua glória. E essa mensagem de Moisés, né, essa passagem da Bíblia, Deus ele não nega a existência da limitação de Moisés. Pelo contrário, ele diz assim, Moisés, quem é que fez a boca do homem? Então, ou seja, e ele diz ainda mais que estaria com ele, né, dando o que falar, o que realmente ele precisava de falar. E Deus colocou na vida dele Arão, né? Arão, então, foi o porta-voz ali de Moisés, né? Deus usava Moisés e Arão falava. Através ali de Moisés, tudo que Moisés passava para o Arão comunicava. Ou seja, Deus é detalhista, Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus que não esquece que apesar de quem nós somos, ele decide, através de nós, revelar a sua graça e a sua glória. Então, gente, é muito maravilhoso. Nós não temos desculpa para falar assim, Jesus, eu não posso fazer isso porque eu sou tímido, eu não posso fazer aquilo porque não dá, Senhor. Né? Então, as nossas limitações, Deus conhece. Se ele quiser curar, ele cura. Né? Moisés, Deus não falou que ia curar. Pelo contrário, Deus falou que ia ajudá-lo a falar, ia ajudar a conduzir, ia colocar o Arão ali para ajudá-lo a negociar. Então, Deus, ele sabe dos nossos limites. Deus, ele conhece todo o nosso ser. Não é desculpa para que hoje, diante da sua limitação, seja ela qual for, física, neurológica, espiritual, enfim, não importa. Ele te chama, ele conta contigo. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos algo também muito claro. Jesus, ele se encontrava constantemente com pessoas limitadas. Cegos, coxos, paralíticos, mudos, pessoas à margem mesmo da sociedade. Pessoas que não se encaixavam dentro daquela esfera da sociedade. Pessoas que não eram produtivas segundo os padrões da época. Né? Jesus ele não evitava essas pessoas, pelo contrário, ele sempre se aproximava delas.
E isso também nos revela, assim, algo tremendo. Deus nunca teve dificuldade com as nossas limitações. Quem tem dificuldade somos nós. E quando eu olho para tudo isso, eu começo a olhar para a minha própria história. Porque durante muito tempo eu cresci achando que era diferente das outras pessoas. E aqui vai um testemunho pessoal para te encorajar. Né? Eu quero mais falar do Senhor, mas eu vou contar esse testemunho porque chegou a hora, né, da gente bater um papo de irmã para irmã ou de irmão para irmão sobre as limitações. Algum tempo atrás, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, né? Eu estava aqui no contexto da minha casa e de repente era um sábado de manhã e de repente eu senti o meu lado direito todo paralisado. Eu já não sentia mais as pontinhas do dedo, o meu rosto desse lado aqui, ele não tinha sensibilidade, eu não conseguia mais sentir nada. E eu vi que aquilo estava me trazendo, assim, um desespero mesmo. Porque eu só estava aqui com as minhas duas filhas, a minha sogra também estava aqui em casa. Então, nesse momento, eu só pensei em ligar para o meu esposo. Eu liguei e pronto. E a forma mais rápida que teve foi de uma ambulância buscar. Né? Porque eu falei, tô tendo um AVC, alguma coisa. Aquilo ali, não sabia que era uma crise de ansiedade generalizada, né? Então, pronto. Diante de tudo isso, eu tive essa crise de ansiedade, os bombeiros vieram aqui me buscar, me levaram direto para o hospital, eu nem passei pela triagem, já fui direto para aquelas salas lá de quem está morrendo mesmo, que precisa de atendimento entre vida e morte. Né? Então, uma coisa assim, para o meu lado, não foi bacana, não. Né? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Que nós vamos chegar nesse contexto a qual eu vou explicar melhor, tá? Então, quando eu entrei naquela sala de emergência, em meu lado todo paralisado, fiz várias baterias, né, de exames neurológicos, exames de sangue, e não era nada. Graças a Deus, eu fiquei o dia inteiro de observação. Da manhã, eu saí de lá, era quase meia-noite, se eu não me engano, mas era mesmo, já tinha quase virado o dia, já era mais de meia-noite. Mas eu fiquei de observação o dia inteiro, e naquela sala só chegava pessoas com condições realmente muito críticas, pessoas entre a vida e a morte, aquela pulseira, se eu não me engano, é pulseira vermelha ou laranja, não lembro muito bem. Mas enfim, é o risco maior que tem de vida e morte. Né? E eu fiz vários exames e nada, nada. E aquilo ali, ao longo do dia, como eu estava ali em observação, então vinha muitos médicos, enfermeiros, né? Pessoas realmente que estão ali para dar aquele atendimento prioritário, porque é caso sério. Né? E os médicos vieram, né, não só um, mas vários vieram até a mim e falar assim, senhora Fernanda, a senhora não tem nada. Teve algum evento, teve algo que aconteceu, que você ficou muito nervosa, que de repente o seu sistema, né, colapsou. E, enfim, eu estava passando naquela época, aquela situação, realmente eu estava, assim, muito ansiosa por causa de tudo. Né? Então, eu estava com muita ansiedade, eu já estava fazendo tratamento com psicólogo também. Então, foi uma ansiedade tão grande que o meu corpo ele teve uma descarga emocional muito forte. E nesse dia, eu simplesmente estava vivendo a minha vida normal, não teve nada muito que aconteceu por causa disso, não teve nenhum gatilho, eu simplesmente colapsei. Né? E graças a Deus que ali no momento eu falo que Deus faz as coisas muito certinhas. Quando eu estava naquele ambiente de hospitalar, e minha face voltando, já sentindo já, né, a pontinha dos meus dedos, já não tendo mais nada, eu nem sabia mais por que eu estava lá, e respirando melhor, né? Eu fiquei o dia todo em conexão. Foi um dia que eu tirei só para ficar em conexão com Deus e orando para aquelas pessoas que estavam ali. E foi o plantão, gente, mais tranquilo que teve naquele dia. Não por minha causa, mas por causa daquilo que eu carrego, que é a presença do Senhor. Então as enfermeiras elas estavam contentes, né, dizendo que as coisas estavam dando certo, que quem estava muito ruim voltava à vida. Por quê? Porque uma intercessão, uma oração direcionada, naquele momento, naquele dia, ela foi feita. Né? Então, automaticamente, eu não estava só pedindo para mim. Pelo contrário, eu estava pedindo muito mais pelas pessoas que estavam lá, porque quando eles olhavam para mim, falavam, o que você tem? Ninguém achava que eu tinha nada. E as pessoas que estavam ali estavam realmente entre a vida e a morte. Né? Então, são coisas que são específicas, né? Enfim, fiquei de observação, eles não me liberaram, porque precisava de todo o diagnóstico e de um médico mesmo liberar. Mas tá ficando muito longo. Então vamos lá, vamos encurtar isso. Fernanda, onde que você quer chegar com isso? Aí, gente, nesse detalhe eu já estava no processo de fazer terapia, que é terapia com um psicólogo,
neurologista e o psiquiatra, tá? Então eu já estava tendo essas crises muito fortes de ansiedade. E no meio disso tudo, né, de um processo, não foi assim, de um dia para a noite, eu descobri não, né? Foi diagnosticado com os especialistas que a Fernanda tem o TDAH, que em Portugal é o PHDA. Então, o TDAH, para quem não sabe, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu, no meu caso, eu não tenho a hiperatividade, pelo contrário, eu sempre fui uma criança muito, muito, muito quietinha, né? E geralmente, quem tem TDAH, ele não descobre de cara que é TDAH, né? Porque tem a vida normal, ele tem uma vida funcional, por mais que tenha vários prejuízos, mas a pessoa se vira nos 30, aquela velha, né, história, se vira nos 30, a pessoa ela consegue se virar, por mais que ela se esforce um pouco a mais do que os neurotípicos, né? Os neurodivergentes, eles se esforçam muito mais. Mas vamos lá, senão eu vou perder aqui, eu vou perder aqui que eu tô falando e começar a entrar em outro assunto, que é um dos sintomas do TDAH. E aí, gente, o que acontece? Foi batido o martelo que eu tenho o TDAH. Quando foi diagnosticado isso, geralmente a pessoa que tem TDAH, na fase adulta, ela vem com outros sintomas, né, que é a ansiedade. Então, eu fui tratar a ansiedade com psicólogo, com neurologista e com psiquiatra, e, na verdade, essa ansiedade se generalizava de um único ponto, que é o ponto principal, que era o TDAH. Né? Então, vai ficar um pouquinho extenso, tá, gente? Mas eu preciso contar para vocês, que às vezes essa história que eu tô dizendo aqui para vocês pode ser de um vizinho, de um amigo, ou de você própria, né? Ou de você, de homem ou mulher, enfim, de você que tá assistindo aí. E aí eu já tô começando a falar e começando a bater aqui as pernas. Calma, Fernanda, vamos voltar aqui. E aí, gente, me perdi onde tô falando. Não ria, gente, isso é sério. Ai, gente, mas isso é muito sério. Vou até beber uma água aqui pra gente acabar de bater esse papo e eu reconectar naquilo que eu estava falando. Peraí. E o TDAH, ele tem uma falha nas funções executivas. Então, nós não liberamos, eu não sou especialista, então não vou saber explicar para vocês como que funciona o cérebro de uma pessoa. Mas, no meu caso, eu tenho falha nas funções executivas. Não sou hiperativa, pelo contrário, eu sou muito quieta, muito quietinha mesmo, sempre fui uma criança, de onde você me colocava eu ficava. Mas o TDAH tá na moda hoje em dia, eu não quero que o que eu vou falar para você seja um diagnóstico para você falar que tem, tá? Porque igual eu falei, o TDAH vai muito além de sintomas, ele é um prejuízo que você tem desde criança, tá? Então, no meu caso, nós estudando, né, a minha vida e tudo ali com os especialistas, então desde criança, como era a Fernanda criança? Era uma criança a qual os professores não reclamavam, sabe? Que os professores é o seguinte, ou ele lembra daquele que é muito bonzinho ou muito bagunceiro. Geralmente, o muito bagunceiro é mais lembrado. Mas o muito bonzinho, que tem notas boas, eu era mediana, né? Então, nem, como se diz, nem fede nem cheira. Tá ali, tem umas notas razoáveis ou até boas, né? Com aquilo que eu me interesso, né? É um dos sintomas também que eu vou falar. Aquilo que eu me interessa, eu me esforço muito mais, e aquilo que não me apetece, realmente não tem o meu jogo de interesse. O TDAH ele tem essa seletividade de fazer aquilo que quer, mas eu vou falar com vocês à luz da Bíblia também, que a gente não faz o que quer. Então, eu, quando criança, eu tinha uma dificuldade muito grande, até hoje eu tenho, de fazer amizades. Minha mãe até brinca que eu ia para a escola sozinha, só tinha uma única amiga, se essa amiga me chamasse, tudo bem, se ela não me chamasse, eu ia sozinha assim mesmo. Na escola, no ambiente escolar, os meninos em si, né, o jovem em si, ele é muito competitivo. Então, assim, eu queria muito, muito, muito mesmo, até hoje eu tenho essa vontade de jogar vôlei, mas pense numa pessoa onde a bola ia para lá e eu ia para cá, a bola ia para frente e eu ia para trás, sabe? Não tinha aquela coordenação específica para buscar a bola, então automaticamente os meninos queriam ganhar, ganhar, ganhar e nunca me escolhia. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente saía ali, ia fazer relatório, né, que tinha antigamente nas escolas tinha isso, se você não participa de nenhum tipo de exercício físico, você vai fazer um relatório do que aconteceu. Então, eu era a pessoa do relatório. Ficava escrevendo, não, teve futebol, teve isso, teve aquilo. Então, tudo que eu não conseguia me encaixar nos esportes, por causa mesmo de uma desregulação emocional, muito barulho, muita competição, o meu cérebro, ele, tipo, era muito estímulo, eu não conseguia dar a devida atenção para aquilo, né, e ter sangue no olho para aquilo desenvolver de uma forma natural, né, a falha nas funções executivas. Então, eu me travava, não saía bem, era mesmo aquele desengonçado, né. Então, eu automaticamente, eu fazia esses relatórios
E quando eu não estava ali nos relatórios, eu ia para a biblioteca da minha escola. Então era o meu refúgio. Ah, e outra coisa, eu fui rotulada da pessoa que mais leu livro na escola. Mas na verdade, eu não lia nada, eu só folheava. Como eu estava naquele ambiente de refúgio, as pessoas achavam que eu lia, mas eu nunca li. Quando eu estava no meu ambiente escolar. Tá? E eu comecei a ter uma paixão pelos livros depois, porque o ambiente me moldou. De tanto ter contato, querendo ou não, alguma outra coisinha vai te chamar a atenção. Né? Então, minha mãe, ela sempre, a bibliotecária sempre falava, olha, sua filha é nota 10, é um exemplo, tá aqui na biblioteca quase todos os dias, ela recebe prêmio, né? Eu recebia elogios, prêmios, enfim, por ler mais, mas eu não lia nada. Eu só tinha um refúgio, era o meu conforto. Isso é uma das coisas, né? Outra coisa, quando eu estava no meu hiperfoco, isso quando criança, eu brincava com outros amigos, isso bem pequenininha. E como eu estava no meu flow, no meu momento ali mesmo de não parar com aquela atividade prazerosa, lembra que eu disse que o TDAH ele tem falta de dopamina? E quando nós achamos algo prazeroso que libera dopamina, nós queremos continuar com aquilo sem parar, sem parar, sem parar. Então, assim, no meu caso, o que acontecia? As brincadeiras, né, ali, não as brincadeiras, igual eu disse lá, de queimada, futebol, vôlei, não. Brincadeira, muito correr, essas coisas de criança. Então eu não parava nem para fazer xixi. Quando via, já estava escorrendo ali pelas pernas fora o xixi, porque o meu cérebro estava tão concentrado naquela atividade dopaminérgica que eu esquecia das funções básicas que é ir no banheiro. Né? Então isso é um dos detalhes também do TDAH. Né? Então não tenho facilidade de fazer amizade. E os meus amigos que são meus amigos, porque eles decidiram ser meus amigos. Porque eu sei que não é fácil lidar com uma pessoa que às vezes eles acham que é sem coração, ou que não liga, ou que tem o sangue de barata. Mas isso tudo mudou, tá, gente? E aí, tenho também dificuldade em estar fora do meu ambiente, né? Eu tinha dificuldade ali. Eu sempre viajava com os meus pais na adolescência. Eu via os meus amigos indo para o encontro de jovens, alguns indo para balada, indo para isso. E minha mãe sempre perguntava, filha, você não vai querer? Não, eu prefiro ficar aqui. Então, eu era taxada como no mundo de Nárnia, no mundo do fantástico mundo de Bob. Ah, ninguém entra no mundinho dela. Uma outra coisa gravíssima, gente, que as pessoas achavam que era falta de educação, mas não era. E eu também e minha mãe, nós não sabíamos o que era, porque na época não existia esse detalhe, né, do TDAH. Às vezes, chegava uma pessoa na minha casa, a minha casa sempre foi muito cheia, os meus pais sempre receberam muitas pessoas da igreja, né? Então, a gente sempre teve aquele convívio, as pessoas que eram confortáveis para mim, eu sorria, eu era uma pessoa normal. Mas existiam aqueles que eu fazia um bloqueio natural de seleção. E era tão bloqueio, mas tão bloqueio, que as pessoas às vezes estavam na minha frente conversando com a minha mãe e ela falava assim: Fernanda, você não viu fulano? Cumprimenta, dá bom dia, boa tarde. Eu não via, eu não enxergava. Não era falta de educação. O meu cérebro estava tão concentrado que eu conseguia bloquear aquela pessoa e fingir que ela não existe. Não sei porquê, não sei porquê, mas isso acontecia diariamente. E às vezes ainda acontece, mas não com essa intencionalidade de bloquear a pessoa, não. Às vezes é porque eu não vi mesmo, né? A pessoa passa, oh, eu passei do seu lado, você nem me cumprimentou, mas é porque eu não vi, né? Porque eu não estava prestando atenção. Muitos estímulos na igreja, muito som alto, muita luz. Eu ficava meio perdida com aquilo. Hoje, graças a Deus, eu não tenho isso mais. Ainda os estímulos, eles acontecem, se um entra e sai de pessoas, um barulho diferente. Às vezes eu posso me perder, mas o Espírito Santo, ele nos dá força e como eu sei dessas limitações, eu tento evitar ao máximo ficar na beirada onde entra muita gente, sai e entra muitas pessoas, né? Então essa é uma das limitações. Outra coisa, gente, perder chave. Era uma das brigas do meu casamento. Poxa vida, você nunca está com essa chave. Ou eu perdia, ou eu deixava em algum canto, ou eu não levava. Gente, eu sou mestre em perder chave. Tanto que aqui, ó, se você achar a minha chave, por favor, me ligue, tá? Tem o meu número e o número do meu esposo. E pronto. Eu perdia muito chave. Não sou de perder muitas coisas, mas chave, como não era algo assim que eu focava mesmo para raciocinar que eu estava com a chave, então eu deixava ela em muitos lugares. Outra coisa de prejuízo que o TDAH trouxe, né? E aí nós vamos chegar também nessa crise de ansiedade que eu falei lá, eu não esqueci.
Prolixidade. Prolixa é uma pessoa que não consegue responder aquilo que foi perguntado. Né? Então, assim, às vezes eu dou muita volta para chegar, vocês estão vendo aí, né? Eu dou muita volta para chegar no objetivo comum. Às vezes isso é bom, mas isso também, por um lado, é ruim, não tem essa objetividade. Aquela pessoa que vai. Uma coisa simples, às vezes meu esposo pergunta: onde nós iremos jantar? E eu vou contando uma história para ele: olha, hoje aconteceu ele. Eu só perguntei o que você quer de jantar e onde nós iremos jantar. Eu queria contar a história por trás da história, entendeu? Então não tinha objetividade. Deus tá me curando disso também, gente. Essa prolixidade. O nosso cérebro, o meu cérebro pelo menos, ele é igual uma Ferrari. Eu sou cheia de ideias, cheio de brilhantes ideias, muitas ideias, muitas ideias. Vocês não têm noção como a criatividade ela é um ponto forte aqui em mim. Muitas ideias mesmo, mas pouca execução. Lembra que um TDAH, um dos sintomas é a falha na função executiva? E justamente o ponto principal. Então, como essa falha nas funções executivas, ela existem, então eu sou muito boa para começar e péssima para terminar ou permanecer, tá? E essa constância, a disciplina, isso era uma coisa que eu também deixava de lado. Mas e aí, gente, com tudo isso que eu falei para vocês, algum desses sintomas, tá? No prejuízo lá quando eu era criança, quando eu era adolescente, chegou na vida adulta com os filhos. E aí, como eu me se virava bem, era a menina boazinha, eu me se virei até bem. Mas quando chegou a fase adulta e maiores responsabilidades, principalmente com filhos, aí que é o ponto X da questão, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente para aquelas mães ou para uma pessoa que está passando o que eu estou passando e às vezes não sabe o que é, tá? Então chegou nessa fase que é o TDAH com a ansiedade, né? Que eu tive ali quase um AVC, uma paralisia, enfim, não teve nada, graças a Deus. Chegou nessa fase da ansiedade generalizada. Porque quando as filhas chegaram, mudou toda a minha rotina. Ali era só eu e minha mãe, meu pai e meu esposo, né? Então, era muito fácil de lidar comigo mesmo, né? De lidar com o meu mundinho ali. Agora, quando os filhos chegam, eles chegam mesmo para ficar, graças a Deus, né? Eles chegam e tomam todo o nosso espaço, toda a nossa rotina. Então, eu tive muita dificuldade para organizar a casa. Então, uma das minhas maiores dificuldades é em organizar a casa. Então, para uma pessoa que é neurotípica, não neurodivergente, isso é muito fácil, essa organização da semana, do dia, né? Então, eu tive muita dificuldade, por exemplo, para vocês, de forma prática, para dobrar roupa. Então, às vezes, a roupa ficava ali 2, 3 semaninhas, e só quando as minhas filhas estavam sem roupa nenhuma, que eu falava, poxa, eu tenho que passar, eu tenho que guardar. Então, ficava aquele montoeira, né? Então, a minha casa, ela sempre foi muito organizada, com nada assim, né? Nada muito, 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 muito excepcional limpo, mas também sempre foi uma casa organizada. Então, eu tive muita dificuldade em colocar pressão mesmo ali para me fazer as coisas na hora certa, no tempo certo, aproveitar os minutinhos que eu tinha, né? Então, para lavar vasilha é um sacrifício, para organizar, sabe, as coisas que não me dão prazer, por exemplo, lavar vasilha, eu acho que é uma perda de tempo, que você sempre está fazendo a mesma coisa, dobrar roupa também, passar nem se fala. Então, são pequenas coisinhas, né? Ninguém nunca tropeça numa montanha, mas em pedrinhas pequenas. Então, são pequenas coisinhas ali que foram sendo construídas ao longo, e tinha as meninas ainda para dar atenção, né? E quando foram construídas que eu tive essa dificuldade. Um exemplo grande disso é se eu não dormir bem. Então, com a chegada dos filhos, das minhas filhas, a gente sabe que também o sacrifício maior é a rotina do sono, né? Você tá com sono, sua filha acorda, você tem que dar de mamar, tem que trocar fralda, enfim. Então, eu tive essa dificuldade em organizar nessa função executiva. E como eu estava já com essa estafa há muito tempo, né? A Esther nasceu tem 5 anos, fez 5 anos em setembro de 2025. Então, foram 5 anos seguidos que eu tentei segurar com meu próprio esforço, sabe? Com as minhas próprias mãos, sem procurar a ajuda de um especialista. Isso lá no Brasil, quando eu estava trabalhando freneticamente, iniciou esse tipo de ansiedade, mas eu falei, não, é algo natural ou algo espiritual, e não dei devida importância, comecei o tratamento, parei. E aí, como eu estafei o meu organismo, é como se fosse uma panela de pressão, ele estourou. E aí, vamos lá, porque eu já tô abrindo outro leque, né? Vocês me perdoem aí, viu, gente? Não desliga não, porque tem coisa boa, tá? Eu só tô relatando aqui pra vocês
um pouco da minha rotina, um pouco da minha história, que o contexto é muito grande. Daria um podcast de 2, 3 horas eu só falando dos prejuízos e tal. Mas também tem uma coisa, uma vantagem, né? Vamos falar aqui que o TDAH, isso não é uma coisa de se alegrar, tá? Porque eu falo, eu queria então ter TDAH. Não, não, não queira ter, não queira. Isso é dolorido, você chora, é onde a mãe chora e o filho não vê. Queira ser você mesmo, tá? Só que nós temos uma coisa que é a sensibilidade natural de perceber falsidade muito rápido, muito rápido. Porque o nosso cérebro, ele pensa muito rápido, é como uma Ferrari sem freio. Né? Então, eu não sei se é coisa do espírito, mas o natural, mas eu percebo nos dois lados, tanto o espiritual quanto o natural, a falsidade, a mentira, quando a pessoa está querendo se mover através de nós, chegar através de mim, por interesse, ou para ganhar algo. Então, assim, como eu penso muito rápido, meu cérebro funciona muito rápido, então, por isso que há dificuldade em fazer amizade. Né? Eu até fiz um post no meu Instagram, depois vocês podem lá ver, eu vou deixar aqui minhas redes sociais. Esse post no Instagram fala justamente a dificuldade que eu tinha de abraçar, né? De deixar as pessoas chegarem até a mim mesmo, porque além desse instinto natural e espiritual, são coisas também que o inimigo ele vai trazendo mais sugestões à sua mente, às vezes não é nada, né? Às vezes pode ser mesmo quase 90% eu tô certa, mas às vezes não é nada e aí a gente tem esse bloqueio, né? Então, uma das minhas dificuldades em abraçar é isto, né? Para quem às vezes ficou com dúvida, mas graças a Deus o Espírito Santo ele traz para perto de nós amigas de Jesus, pessoas que têm o mesmo coração, que têm a mesma mentalidade, que ama Jesus e que tudo isso é quebrado, tá? Então vamos parar de falar um pouquinho de TDAH, de prejuízos, de diagnósticos, né? Eu poderia muito bem simplesmente receber esse diagnóstico e tudo colocar a culpa nele, mas pelo contrário, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar várias pessoas que se encontram nessa situação e tem até medo, né, de falar ou não sabe ainda o que tem. Se você acha que precisa de ajuda psicológica, então você precisa, então procure, gente, é vida, tá? Principalmente, procure um psicólogo ou um neuropsiquiatra, alguma pessoa, né, ou um pediatra, não, pediatra é de menino, neurologista, em psiquiatra, agora saiu, que você tenha conexão com ele, se possível, é uma sugestão, tá? Isso não estou invalidando os outros profissionais, mas se possível que seja cristão, que carrega a mesma fé, né? Que eu sei que você não pode ser cristão, mas a maioria que está aqui nesse vídeo que seja cristão, que tenha a mesma fé que você, porque eles podem ver de um lado que você também não enxerga. E que vai te ajudar muito, como me ajuda. Eu amo a minha psicóloga, amo a vida dela, eu oro pela vida dela e eu honro a vida dela, porque é uma pessoa que tá comigo há um tempo e tem, né, claro que Deus coloca essas pessoas na nossa vida, foi uma indicação maravilhosa e graças a Deus a gente deve honrar a quem realmente nos serve, nos faz bem e graças a Deus eu tenho tido resultados incríveis, né? Então, gente, eu poderia então, né, vamos voltar aqui, colocar a culpa. Eu sei que eu chego atrasado. A minha noção de tempo é diferente da sua. Para mim, 1 minuto é 1 hora e 1 hora é 1 minuto. Então, eu não tenho muita noção de tempo. Eu sei que eu vou chegar atrasado, que eu vou chegar em cima da hora. Eu posso colocar a culpa no TDAH? Não. Porque ao invés daquela minha limitação, dessa limitação que eu tenho, ser motivo de exaltação do Senhor, pode ser testemunho, sabe de quê? Da minha irresponsabilidade. Então, já que eu sei as minhas limitações de atraso, de tudo, que eu sou impulsiva na fala, que às vezes eu falo pelos cotovelos, eu falo e não deixo a outra pessoa falar, então eu vou melhorar nisso também. E eu estou melhorando nisso a cada dia de glória em glória. Mas o que eu quero deixar para vocês é algo tremendo, uma palavra que eu recebi, um direcionamento que eu recebi numa conferência que eu fui na minha igreja. Eu não quero aqui exaltar o pregador, não quero exaltar a igreja, mas eu quero colocar um trecho dessa conferência, da palavra que eu recebi para vocês verem que Deus se importa. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua rotina, ele se importa com seus afazeres, ele se importa com o seu trabalho. Deus, ele se importa, gente. Olha, eu fico até emocionada porque eu não esperava. Naquela semana, eu tava passando... Desculpa, gente, eu sou humana, tá? Aquela semana, enfim, eu tava passando por muita ansiedade. E eu questionei ao Senhor, falei, eu não quero voltar para um hospital, eu não quero.
E Deus usou, né, esse homem de Deus para falar que eu me perco nas tarefas, vocês vão ouvir aí. Mas que é para mim se alegrar, sabe? Que vai chegar mais demandas, que é para mim se alegrar no Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. Porque Ele fala que não é pelo meu esforço, mas vinde até mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é o que Deus faz. Eu vou colocar para vocês escutarem, tá bem? Irmã aqui, irmã. Cette sœur-là, Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Enquanto eu pregava ali, veio ao meu coração pendant que je prêchais là, c'est venu dans mon uma cœur. luta que tem passado nos últimos 2 a 3 anos, Un combat qui s'est passé depuis 3 ans. em que muitas vezes Que beaucoup de fois, aquilo que vinha, a minha percepção no espírito é ce que você j'ai aperçu dans l'esprit, c'est se que toi, perdia nas tarefas, tu te perdais dans tout ce que tu avais à faire. em querer fazer, mas vem mais demanda, vem mais Des coisa choses e que tu fica voulais faire, il y pressionada. avait d'autres choses qui venaient, Consegue et tu avais entender? beaucoup de pression. E fica pressionada. Tu avais de la pression. Eu não sei se faz sentido, Je sais pas si ça fait du sens mas pour eu toi. sinto uma repressão de sentimentos dentro de ti. Je sens une oppression de sentiments à l'intérieur Às de vezes toi. tu falas e expões para fora Parfois tu exposes à Às l'extérieur, vezes tu não. parles, parfois non. e tens tido essa luta com mais frequência Tu es en train d'avoir ce combat avec plus de fréquence nos últimos 2 a 3 anos. depuis 2-3 ans. Não tem problema se não fizer sentido, não tem que me C'est pas agradar. grave si ça fait pas de sens, c'est pas pour Mas me aquilo plaire. que o Senhor ele está a trazer hoje para Mais ce ti, que le Seigneur il est en train d'amener jusqu'à toi aujourd'hui, esse sopro que Jesus fez em João c'est 20, ce souffle que Jésus il a donné en Jean 20. seja a paz contigo. Que la paix soit avec toi. E ele diz: lança sobre mim o teu fardo. Il dit, jette sur moi ton fardeau. Tantas vezes tu leste esse versículo Tellement de fois tu as lu ce verset e tu pensavas em outra pessoa, et tu pensais à quelqu'un d'autre. pensavas em ti também. Tu pensais à toi Mas aussi. hoje ele diz: lança sobre mim o teu Et fardo. aujourd'hui il te dit, lance sur moi ton fardeau. Se estás cansada e oprimida, Fatigué et opprimé, vem a mim viens à moi. e eu te aliviarei Oui, c'est moi qui va te e soulager. eu te C'est consolarei. moi qui va te consoler. Divide comigo o meu fardo e o meu jugo, que é Partage avec suave e moi leve, mon fardeau qui est léger e aprende de mim, et apprends de moi. que sou manso e humilde de coração. Je suis humble et doux de cœur. E é num lugar de descanso Ici, c'est l'endroit où tu que, peux te reposer. como em Hebreus capítulo 4, Comme en Hébreu chapitre 4, não tem que se esforçar para ver terra prometida. tu n'as pas besoin de faire des efforts pour voir Não la é, terre não é no promise. esforço, C'est pas dans l'effort. não é no mérito próprio, C'est pas parce que tu le não é mérites. por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, a ti e à tua À casa. toi et à ta maison. E que nos próximos Que tempos, dans les prochains temps, mais responsabilidade vindo sobre a tua plus de casa. responsabilité va venir sur ta maison. Não como um peso, mas como Pas privilégio. comme un poids, mais comme un privilège. E tudo isso tu vais encontrar num lugar de descanso. Et tout cela, tu vas trouver Em dans nome un de endroit Jesus, de repos. Au abençoa nom de ti, Jésus, a tua je bénis casa, ta maison et todos os teus afazeres, tout ce que tu sem fais cheia do Espírito soit Santo. rempli du Saint-Esprit. Em nome de Jesus, Au nom de Jésus, levanta a mão aos lève céus. tes mains, lève Só tes mains levanta au as ciel. E depois de vários choros, de lembrando da bondade do Senhor, eu vou terminar esse vídeo, porque eu preciso terminar ele ainda hoje. Poderia deixar para depois, para a gente finalizar, mas vocês viram, né, gente, como que Deus ele se importa, como ele não desiste, ele nos chama, sabe? Se você tem esse diagnóstico de TDAH, ou de autismo, ou seja o que for, seja qual for a sua limitação, lembre da bondade do Senhor. Ele é fiel. Ele é bom demais, gente. Ele é muito bom. Aí eu de novo chorando, oh meu Deus. Eu tenho que acabar esse vídeo antes que minha filha acorde. Que ela tá dormindo. E aí, um dos cronogramas e uma das minhas rotinas, né? Eu coloco, como eu me perco nas tarefas, eu tenho que fazer uma programação. E sabe de uma coisa, gente? Que eu aprendi com isso tudo? Que a minha limitação, ele realmente, o Senhor, ele usa e está usando. Ele pode me curar a hora que ele quiser, eu creio. Ele ressuscita até morto. Quem é um TDAH diante da palavra do Senhor? Mas é como eu lembro de Paulo, com o espinho na carne, né? Que as minhas fraquezas, o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa. E é justamente isso. Como eu tenho sido uma pessoa melhor, como eu tenho descoberto através da palavra do Senhor, através da bondade de Deus, através de pessoas lindas, maravilhosas, de Jesus que tem colocado na minha vida, como que a limitação, ela é somente um pulo, um salto
para que a gente possa ficar mais perto de Deus, sabe? Eu falo assim, se não fosse essa provação, né, essa ansiedade, eu não voltaria assim com essa intimidade tão intensa para aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E depois isso é pauta de outro vídeo. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando como que eu estou superando, quais são as minhas rotinas, o que realmente é TDAH, né? Nós podemos falar mais sobre isso, né? Dei só um pano de fundo, eu contei a minha história para vocês, foi bem vulnerável aí, mas é algo que o Senhor já tinha colocado desde aquela conferência do Open House para falar sobre isso, que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Mas nós podemos fazer um outro dia, outro vídeo. Se vocês quiserem, comenta aí, tá? Mas antes disso, eu vou pedir vocês para se inscrever neste canal, compartilhar para aquela pessoa que você acha que precisa de ouvir isso. Se aparecer um botão de hypar, hypa, gente. Eu não sei nem como que fala, é hypar mesmo, né? Então, coloque aí a estrelinha aí do hypar, vocês não vão pagar nada por isso, mas vai conduzir que esse canal ele cresça muito mais, né? É só compartilhar e dar o like, que o algoritmo ele mesmo vai evangelizar, ele mesmo vai longe, tá? Mas eu preciso da sua ajuda. E nós vamos falar de outros assuntos também nesse vídeo, tá? Então é isso, meus amores. Muito obrigado. Desculpa a choradeira, mas isso foi necessário. É impossível a gente falar do Senhor, falar da bondade de Deus, falar sobre Jesus e não se emocionar. A presença do Senhor é muito forte. E eu quero fazer uma oração com vocês antes de finalizar esse vídeo, tá bem? Então feche seus olhos aonde você estiver, curva sua cabeça. E hoje é a minha oração, Pai. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que assistiu esse vídeo. Eu tenho certeza, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduziu, me conduziu, para que eu possa ser mais vulnerável, para que a Sua glória se manifeste, Pai. Por muito tempo, Senhor, o Senhor sabe que eu nunca falei isso para ninguém, só a minha família e os meus amigos mais chegados sabem. Mas hoje, publicamente, aqui no YouTube, eu tenho certeza que vai alcançar pessoas que eu nem imagino. Pessoas que estão passando por o mesmo problema ou que conhecem alguém, Senhor. O que eu peço a Ti, Jesus, é que essas limitações que cada um tem, Pai, que seja uma ponte, que seja uma conexão divina para a mudança, Senhor. Para que essas pessoas cheguem mais perto de Ti, Pai. Para elas conheçam verdadeiramente qual é a identidade delas em Cristo, Deus. Que elas são herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, que nós somos filhos amados do Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito comunica, Senhor, ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus e que de fato somos. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que cada um que assistiu esse vídeo, Senhor, e que vai assistir ainda, que o Senhor tenha um encontro verdadeiro e genuíno, Pai. Que toda vulnerabilidade, Pai, se torne uma ponte para o conhecimento real de Ti, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, cada um. Alcança, Pai, traz leveza, traz paz, a paz que excede todo entendimento para essa pessoa que está assistindo neste momento, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor traga para elas também, Pai, pessoas que estejam com o coração disponível, Senhor, a conduzir elas para o melhor caminho, Pai. Que não seja tarda, Pai, que as pessoas não sejam tardiamente em... Aí eu perdendo gente já na minha oração. Desculpa, vamos voltar. Que o Senhor traga para ela amigos do Senhor, que são pessoas que não julgam, mas que ajudam. Pessoas, ó Pai, que em nome de Jesus vão levantar essa pessoa que precisa. Levante, Senhor, Arão, Pai. Arão na vida de Moisés, Pai. Em nome de Jesus, que eu declaro que essa pessoa, hoje, ela vai sair com esse sintoma de ansiedade. Caiu por terra. Satanás, ele não tem poder sobre a sua mente, sobre o seu coração. Espírito de bipolaridade, espírito TDAH, toda limitação que essa pessoa tiver, Senhor, que ela não se esconda atrás disso, mas que ela trate, que o Senhor realinhe, Pai. Realinhe, Jesus, em nome de Jesus, a vida dessa pessoa em Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.